vamos conversar hoje sobre a virgindade dos meninos, não é? Um tema tão raro, um tema que a gente nunca vê se falar. A gente fala muito da sexualidade, da virgindade das meninas, mas é muito raro a gente falar sobre a virgindade dos meninos. E hoje, inclusive, quando eu estava preparando essa live para conversar aqui com vocês, eu fui pesquisar aqui na internet, eu fui pesquisar nos livros que eu tenho aqui e não encontrei quase nada. Para não dizer que eu não encontrei nada, eu encontrei um podcast que eu participei, que eu exatamente falei sobre essa questão da virgindade, que foi daí que veio a minha inspiração para conversar sobre isso. Porque quando esse jornalista me chamou para conversar sobre esse assunto, eu falei, nossa, que tema legal, né? A gente nunca vê as pessoas falarem sobre a virgindade do menino. Então, esse podcast foi a minha inspiração para trazer esse tema hoje aqui para a gente conversar. E por que, né, a gente falar sobre a virgindade dos meninos? Falar sobre a virgindade dos meninos porque é um tema que interessa muito a eles. E se você é uma mãe, né, ou um pai que está preparado e traz esse assunto, olha, eu tenho certeza que vocês não vão falar com as paredes. Porque se existe uma coisa que um garoto que está entrando na puberdade, ou mesmo uma garota que esteja entrando na puberdade, ou que já esteja entrando aí na adolescência propriamente dita, ou seja, adolescência, o estágio sênior, né, da adolescência, como diz uma aluna minha. Então, eles estão num momento onde o interesse pela sexualidade é muito grande. E esses meninos, principalmente aqueles que ainda não tiveram a sua primeira relação sexual, eles estão ali cheios de dúvidas, eles estão ali cheios de curiosidades, né? Para poder aprender sobre o que é isso, o que vai acontecer com eles. Como é que é essa história da virgindade dos meninos? Como é que os meninos pensam, né? Como é que os meninos têm que fazer? O que é que tem que acontecer? Quais são os medos, né? Então, esse é um assunto que gera no seu filho e também na sua filha, porque elas também têm curiosidade para saber como é que as coisas acontecem com os meninos. Não é só o que acontece com as meninas. Então, esse é um tema que serve tanto para as mães de menino, como serve também para as mães de meninas, né? Embora aqui o foco seja os meninos. É a virgindade hoje dos meninos que nós vamos conversar aqui. E esse tema, né, também é importante a gente entender e lidar com ele, porque a virgindade, ou seja, o pensar nessa primeira vez, o imaginar a sua primeira vez, é um momento, sabe, que gera nesses meninos muita ansiedade. E por quê? Porque soma essa expectativa com a inexperiência e o resultado só pode ser ansiedade, não é? Então, quando esses garotos, eles podem ser preparados, se eles têm com quem poder conversar a respeito do que vai te acontecer, a respeito do que eles podem fazer, do que eles podem agir, de como eles podem agir, tudo isso vai ajudá-los a encarar melhor, a lidar com uma forma mais natural, mais tranquila, esse momento, né, de lidar, né, com essa perda da virgindade deles, né? Então é por conta de tudo isso que eu acho que é importante a gente ter em mente esse assunto, saber que é algo que a gente precisa conversar com os nossos meninos. Não só as meninas precisam saber da dela, mas os meninos também precisam saber da deles, né? E os meninos, né, se a gente for olhar, né, como é que era esse preparo dos meninos para a perda da virgindade? Né? Como é que era essa história da primeira vez dos meninos? Na minha época, na época que eu era adolescente, era completamente diferente de hoje. Então, os meus amigos, os meus irmãos, ou seja, os meninos, né, com quem eu convivia, eram meninos que os pais naquela época, eles estimulavam muito a ida à casa de prostituição. Então, se eles iam ter a sua primeira vez, se eles iam ter a sua primeira experiência sexual, essa primeira experiência, geralmente, ela acontecia numa casa de prostituição. Nessa casa de prostituição,
o que acontecia ali ficava ali mesmo. Então, por exemplo, se esse garoto, que obviamente ele era inexperiente, chegava nessa casa de prostituição, ele não sabia como lidar com o corpo de uma mulher, não sabia o que é que ele tinha que fazer. E muitos dos meus amigos, eles me diziam: Lena, olha, eu encontrei na minha vida verdadeiras professoras nas casas de prostituição. Claro, a grande maioria não encontrava uma professora, a grande maioria encontrava uma mulher que era paga ali para transar com eles e ponto. Se eles estavam dispostos, se eles conseguiam, ó, beleza, caso contrário, pagava e ia embora, ela só não fazia parte do grupo deles, não ia contar para ninguém. Então tem alguns amigos meus que me contaram que eles diziam assim: Lena, olha, as primeiras vezes que eu fui numa casa de prostituição, eu não consegui fazer nada. Eu chegava lá e não fazia absolutamente nada. E ficava nervoso e as coisas não aconteciam. E aí eu saía dali, mas também, como ninguém sabia, eu podia inventar a história que eu quisesse. Eu lembro que eu mentia tanto sobre a minha primeira vez, né, ele contando, eu mentia tanto sobre a minha primeira vez, que eu desenhei, né, eu fantasiei, criei uma história que até eu mesmo depois eu já acreditava que eu tinha tido a minha primeira vez. Então, era assim que os meninos iam experimentando, né, o seu desempenho sexual. Eles não aprendiam a se relacionar com alguém, aprendiam a fazer sexo com uma mulher. Era esse o intuito, né, desse preparo deles nessa ida a uma casa de prostituição. Hoje, ainda existem pessoas que levam seus filhos na casa de prostituição, ou que dão de presente de aniversário de 15 anos uma prostituta, ou ainda se utiliza esse método, né, para se ensinar os meninos como lidar com o corpo de uma mulher. Mas a gente vê que é bem diferente hoje em dia. A gente vê que hoje em dia os meninos têm outra oportunidade. Eles têm a oportunidade não de fazer sexo, né, aprender a fazer sexo, mas sim a oportunidade de aprender a se relacionar com uma outra pessoa sexualmente. E isso é muito diferente. Agora, esses meninos contam com um prejuízo muito grande, porque ninguém prepara eles. E eles ainda vão com aquele estigma, né, de que os meninos sabem tudo sobre sexo. Então, eles não conseguem assumir que eles não sabem, ou seja, e com isso, poder viver um relacionamento, né, com uma garota que seja ou com um garoto, depende aí da orientação sexual de cada um, não é? Enfim, com a sua parceria, vamos falar assim, que seja uma coisa gradativa, que eles vão construindo essa intimidade, que eles vão construindo, né, esse aprendizado, porque ter um relacionamento sexual é um aprendizado, não é mesmo? Então, nesse processo, eles vão passando, né, muitas vezes, por não serem preparados, se atropelam, já querem chegar sabendo de tudo e dando conta de uma coisa que eles não aprenderam, uma coisa que eles ainda não têm experiência. E com isso eles acabam vivenciando, né, ou podendo vivenciar um tipo de relacionamento ou um tipo de circunstância que não pode ser, que pode não ser agradável e que gera, inclusive, problemas para a saúde sexual dele. Então, é muito importante que a gente converse com eles para que a gente desmistifique determinados conceitos, né, que muitas vezes a gente, sem querer, vai incutindo na cabeça dos nossos filhos, no nosso dia a dia, na nossa educação e sexualidade que a gente está fazendo ali no nosso dia a dia, que homem sabe de tudo, que homem, sim, ele tem que saber sobre sexo, que sim, ele não pode negar fogo. Parece uma bobagem, mas não é. Isso interfere muito na condição e na capacidade dele acreditar nele mesmo. Então, se você coloca uma expectativa muito alta, né, diante de uma circunstância que ele é inexperiente, obviamente que isso vai gerar ansiedade, que isso vai gerar um desconforto. E a ansiedade somada a essa inexperiência, né, pode criar uma situação que não é uma situação agradável. Daí por que eu trazer esse tema para a gente conversar aqui? Porque conversar com os nossos filhos sobre um assunto, né, que é a sua primeira vez, quando eles ainda são púberes, por exemplo, quando eles ainda têm 12, 13 anos de idade, que eles ainda nem têm condições, né,
como é que diz, de iniciativa de chegar lá e de saber como lidar com uma mulher, de como fazer com a sua parceria naquele tipo de situação. Mas é importante que a gente traga esse tipo de conversa, que a gente traga esse tipo de papo, né, com os nossos filhos, porque nesse momento o interesse deles está ali a 1000 por hora. Eles sabem, eles estão ali, foram banhados de hormônios, né? Ou seja, o sexo agora passa a fazer parte da vida dele como uma coisa que interessa bastante. Deixa eu dar um golinho de água que a garganta aqui ficou seca. A masturbação do garoto tira a virgindade ou só a relação sexual tira? Meu filho vai fazer 15 anos. Já falo disso aí, Edna, para você, tá? Já vamos chegar já aí nessa situação. Quando a gente chegar aqui, daqui a pouquinho eu te respondo. Deixa eu só mostrar porquê desse interesse. Então, nesse momento, ele está no momento onde ele foi banhado por esses hormônios, onde agora o interesse sexual é de fato uma realidade. Ele não sente mais cosquinhas quando ele toca no corpo dele, ele sente comichão quando ele é estimulado sexualmente e, portanto, ele começa a descobrir esse corpo, ele começa a despertar toda essa curiosidade. Esse é um assunto que é conversado nas rodas de amigos, né? E mais, eles têm muito fácil acesso à internet. Então, para eles entrarem, sabe, e lidar com a pornografia nesse momento é questão de segundo, porque de segundo não, né? É uma questão de um clique. Clicou, eles conseguem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, esse é um momento que os nossos filhos, eles estão muito concentrados. E a masturbação é uma forma deles perderem a virgindade? Aí depende do que a gente esteja chamando aqui de virgindade. Essa virgindade que eu estou trazendo aqui não é a virgindade que o menino rompe alguma coisa, né? Ele não vai romper nada como, por exemplo, a menina rompe. Às vezes ele tem a questão do cabresto, né? Ou seja, que é o freio, que muitas vezes, por eles terem fimose ou mesmo porque esse freio é mais curto, isso acaba rompendo e sangrando e machucando, e aí eles acham que eles também passam por algum tipo de perda. Mas, na verdade, aqui o que eu estou falando de virgindade dos meninos não seria exatamente o primeiro ato sexual dele, é a mesma coisa que as meninas, é a primeira relação sexual, ou seja, é o primeiro relacionamento com uma outra pessoa sexualmente. Então, a masturbação, ela não é considerada, né, aqui pelo menos dentro do conceito que eu estou trazendo, ela não é considerada como essa perda da virgindade. A masturbação é um ato que ele faz com ele mesmo. Aqui a virgindade é na relação com o outro, né? No como ele se envolve, ele como é que diz? E ele se liga, né? E ele se insere nessa relação com o outro. Então é isso que nós estamos aqui chamando de virgindade dos meninos. A masturbação, então, é uma atividade sexual, sim, frequente, né, nesse momento, porque ela também, antes deles vivenciarem, ela é um treino, né, para essa vida sexual, como ela é um treino também para a menina. Então, a masturbação é uma forma deles conhecerem o corpo deles, é uma forma deles perceberem como é que o pênis dele funciona, deles aprenderem a sentir o seu pênis, sentir o orgasmo, sentir a ejaculação, saber como é que esses estímulos, né, funcionam no seu organismo. Então, do mesmo jeito que a masturbação é importante para a menina se conhecer e saber o que acontece com ela, para os meninos a masturbação também tem essa função, que é a função dele se conhecer, da função dele treinar, a função dele fantasiar a sua vida sexual, dele se imaginar. Como é que ele vai se imaginar nessa primeira vez? Ela tem um papel de aprendizado na vida desses meninos muito importante, porque ela não deixa de ser um treino, mas ela não é considerada aqui como a perda da virgindade, tá bom? Então,
o que a gente considera aqui como a perda da virgindade é esse relacionamento. E o que que eu quero considerar mais ainda aqui, né, como sendo a oportunidade que a gente tem com esse tema, não é o da gente simplesmente ensinar para o nosso filho como é que faz sexo, como é que é o corpo da mulher, ou como é que é o corpo do homem, e quais são as etapas, né, que o nosso organismo passa e responde aos estímulos sexuais. Mas, principalmente, claro, a gente vai conversar com eles também sobre isso, porque isso é o que eles mais querem saber. Mas também é importante a gente conversar com eles, né, sobre... como é que se diria, não só né, sobre o sexo, mas também sobre todas essas outras questões. Como é que é o corpo dele, mas o que vai acontecer? Não é uma questão do freio romper, mas também da gente prepará-lo, se ele tiver fimose, como é que tem que lidar com isso, se a gente já levou esse nosso menino ou se a gente já levou esse nosso menino para um urologista ou para um herbiatra, para ver se ele tem, porque todas essas questões que influenciam, né, para que eles tenham mais sucesso no seu relacionamento sexual. Então, a oportunidade que eu quero trazer aqui, né, da gente conversar com os nossos filhos, é também, né, da gente mostrar para eles que eles não são apenas um corpo, né, um corpo que reage a esses estímulos sexuais. Eles são, né, são pessoas que têm valores, têm expectativas, têm desejos, tem projeto de vida, tem uma série de questões que precisam ser levadas em conta quando eles vão tomar essa decisão de ter a sua primeira vez, e que se a gente não estiver lá perto para orientar, ou seja, se a gente não estiver perto dos nossos filhos, conversando e podendo orientar, eles acham que simplesmente porque o corpo deles já reage como é que diz? Já reage aos estímulos sexuais, esse corpo já está pronto para ter a sua primeira vez. Então, essa primeira vez precisa ser trabalhada dentro desse entendimento de que sim, tem os estímulos sexuais, que o garoto e a garota vão sentir e que eles vão... E é isso que vai desencadear a vontade deles terem esse relacionamento, mas para acontecer o relacionamento sexual, né, é necessário muito mais do que simplesmente responder a esses estímulos. Então, prepará-los para que eles possam, né, entender e tomar uma decisão sobre a sua primeira vez de uma forma mais assertiva, né? Ele aprender, sim, também, né, como é que são essas respostas sexuais. Porque muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas não têm muita noção, né, do que é. O pênis ficou duro, então tá pronto, já vamos ali e vamos penetrar a mulher e tá tudo certo. Ou fazer a penetração e acabou. Não, né? Se você tá com uma parceira, se você tá com a outra pessoa, quando a pessoa tá sozinha, se masturbando, ela tem o seu orgasmo, ela tem o seu processo, né, de excitação até chegar ao orgasmo, que vai de acordo apenas com a vontade dele. Agora, é importante a gente conversar com os nossos filhos e dizer para eles que quando a gente está num relacionamento com uma outra pessoa, a gente está ali numa conexão. E o tempo que vai precisar contar ali é o tempo que seja adequado para os dois. Então, quanto mais próximos os dois conseguirem chegar a esse orgasmo, melhor vai ser essa troca, né? Porque, obviamente, que quando um termina, né, de fazer sexo, ou seja, quando atinge o orgasmo, a vontade e o desejo diminuem dessa pessoa. Então, a probabilidade dessa pessoa que já atingiu o seu desejo continuar na brincadeira é muito menor do que daquela que ainda não atingiu. E, em geral, quando a relação heterossexual, a mulher demora mais do que o menino. Do que o homem. E essas coisas a gente precisa dizer para eles. Então é importante que a gente mostre para o nosso filho, não é, como é que funciona
esse gráfico, que a gente mostre como é que, sabe, da onde que sai, né? Ou seja, começa por um desejo, começa por um gatilho que a gente recebe, não é? Ou seja, por um estímulo sexual que a gente recebe, que pode ser porque a gente pensou, porque a gente trocou beijos, trocou carícias, trocou toques, pode ser porque ouviu alguma coisa, pode ser esse gatilho por conta, né, de simplesmente porque viu essa pessoa, ouviu partes do corpo dessa pessoa, enfim, os estímulos sexuais, né, eles são vários, que podem levar alguém a sair desse seu patamar do desejo, ou seja, o desejo é a nossa disponibilidade interna para fazer sexo, e começar então a se excitar. Quando a gente começa a se excitar, dizer para o menino que o primeiro sinal, né, de excitação que ele tem é exatamente a ereção. E essa ereção nada mais é do que quando o pênis fica duro. Então ele precisa saber que o nome disso se chama ereção, né, que ele teve uma excitação, e a gente então mostrar para eles que esse é um processo dessa etapa. Então não basta o pênis ter ficado duro para ele já está pronto para ter a relação. Da importância que é essa troca e continuar nessa troca, né, de carícias, até que vai chegar um momento que muitas vezes eles aprendem através da masturbação, eles já estão sabendo, né, quando é que chega esse momento, que é um momento que de fato vai dar vontade deles ejacularem, que muitas vezes essa ejaculação, que não necessariamente significa orgasmo, quer dizer, você pode ter... Tem homens que podem ter o orgasmo e não ejacular, e pode ter homens que ejaculam e não têm orgasmo. Então, mas como na hora que eles ejaculam, isso traz, né, uma excitação muito alta, provoca um estímulo muito forte neles, o que acaba acontecendo? Eles acabam gozando junto com a ejaculação. Então, essa diferença também é um outro ponto importante da gente orientar os nossos filhos para eles saberem o que está acontecendo com o corpo dele. E depois que eles têm, então, essa ejaculação, ou eles têm o orgasmo, a tendência é eles entrarem no período que a gente chama, né, de período do refratário, ou período da resolução. Então, a tendência é eles perderem a ereção. Então, sempre que um garoto ele tem a ejaculação, que um homem tem a ejaculação, logo em seguida, ou que ele tem o orgasmo, logo em seguida, a tendência é que eles percam essa ereção, que eles percam. Por isso que quando a gente vai ensinar a camisinha, fala para eles que eles têm que estar ali atentos, né, a esse momento, porque o pênis vai perder a ereção e aí vai diminuir de tamanho, a camisinha vai ficar folgada e o sêmen que está lá dentro pode escorrer. Então, é uma coisa bem rápida esse momento, um momento que eles precisam estar atentos, né? E saber que isso existe. E muitas vezes, quando isso acontece, o garoto ele já não tem mais tanta, né? O homem já não tem mais tanta empolgação, precisa ser um homem preparado, precisa ser um homem mais maduro, precisa ser um homem, não é, ou um garoto que tenha sido preparado por uma outra pessoa, né, para dizer para ele, para explicar para ele que isso pode acontecer. Então, como que eles podem se relacionar nesse momento, né, ele e a parceira, como que eles podem se relacionar nesse momento de tal forma que eles encontrem esse momento que seja deles dois. Então, essa conversa sobre a resposta sexual é muito importante, porque a resposta sexual da garota já é diferente, a resposta sexual da mulher já é um pouco mais lenta. Então, daí porque esse cuidado para que eles possam ter um entrosamento e isso acontecer, né, mais ou menos no mesmo período, né, que eles estão ali. Às vezes não dá mesmo, né, para ser no mesmo momento, mas eles precisam então saber como fazer. Então, dá dicas de como fazer. Você que já é mais experiente, que já passou por isso, que já encontrou, né, outros meios de como fazer essa conciliação, a nossa experiência é muito importante para a gente ajudá-los a entender o que está começando a acontecer aí nesse início da vida sexual deles. Se vocês quiserem fazer pergunta, né, se quiser fazer pergunta à medida que eu vou falando, vocês podem ficar à vontade para a gente conversar, né? Eu acabo dando aula, mas não é para ser aula. Eu tenho mania de dar aula, né?
mas podemos conversar. Né? E, obviamente, toda essa conversa, falar em conversar, né? Toda essa conversa com nossos filhos, é sempre bom a gente saber o que eles não sabem, o que eles já sabem a respeito dos assuntos que a gente vier trazer. O que eles já sabem sobre o corpo deles, o que eles já sabem sobre o corpo de uma mulher, como é que eles imaginam que seja esse relacionamento, o que eles têm em mente. Então, isso ajuda muito a nortear essa conversa que a gente vai ter com eles. Outra coisa que é importante a gente explicar para o menino é que esse garoto, sabe, não existe mais essa história, na verdade nunca existiu, isso foi um conceito que foi trazido pela nossa cultura, de que os meninos, eles não podiam, como ele dizia aqui no Nordeste, não podiam negar fogo, né? Ou seja, a garota deu mole, eles têm que ir lá e têm que comparecer. Mas não é bem assim, eles precisam saber que os meninos também têm direitos, os meninos têm direitos de escolha. Não é porque a garota deu mole ou porque a garota mostrou que estava afins que eles têm que ir lá e transar com aquela pessoa que se mostrou afins deles. Né? Essa consulta ao urologista é especificamente para quê? Olha, Edna, essa consulta ao urologista, ela é especificamente, por exemplo, se o seu filho, por um acaso, tem fimose, e essa fimose não foi tratada, não foi trabalhada, né, não foi tratada mesmo, né, durante o período dele de infância e até agora na adolescência ele continua com fimose. Em geral, quando o garoto tem, por exemplo, a sua primeira vez, essa fimose ela pode incomodar nessa primeira relação. Né? Primeiro porque o pênis fica ali muito protegido, ele está ali muito protegido, e quando essa pele vem, muitas vezes com a excitação, ela vem para trás com um estímulo muito rápido, e muitas vezes pode machucar e deixar esse pênis muito mais sensível. Então, se ele tem fimose, se ele não consegue puxar a pele do pênis para trás completamente, né, principalmente para fazer a sua higiene, para limpar o seu pênis, isso pode trazer problemas, né, para o seu garoto. Então, esse é um dos pontos. Então, levar no herbiatra para saber se está tudo bem com o desenvolvimento dele, se está tudo bem com o pênis dele, isso é uma conduta que vale a pena, mas principalmente quando ele tem algum tipo, né, quando ele tem algum tipo de circunstâncias como essa, como da fimose, que precisa ser cuidada, ou se tem um freio curto, enfim, fazer uma avaliação para ver se tem alguma coisa que pode causar algum tipo de desconforto nessa primeira vez. Não é obrigatório, mas sim, se ele tiver fimose ou freio curto ou alguma coisa assim, é importante que vocês levem para poder tranquilizá-los e você, sabe, poder prepará-los para que eles tenham o menos problema possível, porque já não chega a ansiedade, ainda por cima ter que lidar com uma circunstância que pode ser prevenida, então é importante que a gente olhe para isso também, tá? Ele tinha fimose, tratou, mas depois de algum tempo ficou tipo estrangulando o pênis, mas ele usou uma pomada e falou que melhorou. Legal, existe mesmo essa pomada, né? Agora, se essa pomada foi indicada por um médico, se teve um acompanhamento, tudo bem, né? Tranquilo. Se não teve esse acompanhamento, não custa nada levar, né, para ter a certeza de que está tudo bem, né? Estou passando por um grande desafio nesta fase de sexualidade do meu filho autista de 13 anos. Ele não tem alcance para entender ainda. Ele age simplesmente por instinto. Alguma dica? Oi, Ivana. Ivana, de fato, né, os meninos autistas, eles têm mais dificuldade para entender, né, o que está acontecendo, compreender, né, as suas transformações. Eu imagino, se com aqueles nossos adolescentes, né, que não tem esse tipo de dificuldade, não é fácil, eu imagino, e sei também porque trabalhei com autistas e trabalhei com pessoas com deficiência intelectual, e a dica que eu tenho para você é você ler o meu livro, né? Eu tenho um livro chamado Diferente, mas não Desigual, a sexualidade nas pessoas com deficiência intelectual. Aliás, um dia eu vou fazer uma live aqui para vocês
trazendo esse conteúdo, que tem umas coisas muito importantes para gente saber. E nesse livro eu trago, né, para você ter um entendimento, né, de como que essa situação se processa com ele. E eu precisaria saber assim, detalhes mais específicos para poder saber como te orientar. Então, eu tenho um atendimento que eu faço aos pais, que se te interessar, depois me manda um direct, que aí a gente conversa e eu faço um atendimento individual seu, para a gente conversar especificamente sobre que situações e que circunstâncias você está vivendo com ele, para que eu possa te ajudar. Porque eu sei que não é uma situação mesmo muito fácil, mas eu preciso de detalhes, né, e para eu poder te orientar adequadamente com relação a isso, tá bom? Então me manda lá um direct que a gente depois conversa. Excelente tema, muito boas dicas. Com quantos anos posso falar aos meus filhos sobre relações sexuais? Rafa, eu acho que assim, o momento mais adequado para a gente falar de relacionamento sexual com o nosso adolescente é quando ele está se aproximando dessa idade aí, né, que ele começa já a se masturbar por volta dos 12, 13 anos de idade. A gente já pode começar a perguntar o que é que ele já sabe sobre isso, né? Vai devagarinho, não precisa dar uma aula, né? A gente tem mania de... Vai conversar com os filhos, a gente já quer contar tudo. Mas vai conversar, sabe, conversando devagarinho. Um dia pergunta alguma coisa, quando você estiver assistindo na televisão, aparecer algum tipo de situação que, sabe, que tenha algo que você tem curiosidade de saber se ele já sabe, você vai lá e pergunta. Então não tem, assim, uma idade certa, mas por volta dos 12, 13 anos... é a idade que o menino está entrando de fato na adolescência e que esse interesse sexual e esse interesse pelo relacionamento sexual se torna uma coisa mais presente, né, na vida deles. Então é importante que nessa hora, eu acho que essa hora é uma hora adequada para a gente começar já ir sondando. Vai devagarinho, pergunta uma coisa, pergunta outra, e com isso você vai podendo já ir inserindo os assuntos que você vai percebendo, né, que é o momento ou que é adequado você conversar com ele. Então, explicar para os meninos, né, sobre essa questão da fimose, explicar para os meninos sobre essa questão do freio, explicar para os meninos, né, sobre essas coisas que podem machucar, que podem causar dor, é muito importante para eles se prepararem ou, se for o caso, né, tratar isso antes que alguma coisa aconteça. De nada, Rafa. Então, mas uma coisa também muito importante, era o que eu estava falando antes, né, que eu não sei se eu cheguei a complementar, que é de explicar para eles que eles têm o direito de escolha, que eles têm o seu tempo. Então não é porque alguém quer que ele transe que ele vai ter que transar. Não é porque alguém quer transar com ele que ele é obrigado a transar. Não é porque todo mundo da turma dele já transou que ele tem que ter transado, sabe? Isso é uma história que a gente precisa mostrar para eles que já não faz mais sentido. Eles têm o direito, sim, de escolha, eles podem escolher quando, com quem, em que momento ele ter a sua primeira relação sexual. E que isso não precisa ser, sabe, uma ansiedade, um sofrimento, nem uma vergonha, como muitas vezes eu vejo eles se declararem. Então é importante que isso seja conversado, que isso seja, sabe, combinado com eles, para que, sabe, ele é uma pessoa e como pessoa tem os seus direitos e esses seus direitos precisam ser levados em conta, principalmente porque fazer sexo não é uma coisa que depende do outro, mas depende principalmente da gente. Então é uma troca, e para haver troca tem que haver o consentimento. E esse consentimento não é um consentimento porque disseram que tem que consentir. É um consentimento nosso, é um consentimento, sabe, deu vontade de estar ali. Eu tenho desejo de estar ali. Eu tenho condições de viver essa experiência. Então, eles precisam ter essa consciência para poder fazer as suas escolhas e para poder escolher o melhor momento e não sofrer quando isso não chegou ainda, né? Que é muito comum eles sofrerem quando isso ainda não chegou.
E uma outra coisa também extremamente importante, né, de ser conversado com os nossos meninos, quando a gente pensa, né, nessa primeira vez deles, é sobre a prevenção. A gente vai olhar aí, né, os dados, né, os números do Ministério da Saúde com relação ao uso de camisinha, e a gente vai ver que é muito difícil, principalmente, quer dizer, a gente vê que hoje você tem mais adolescentes do que adulto que usa camisinha, mas ainda em torno, sabe, não chega nem a 50% dos adolescentes que usam camisinha em todas as suas relações sexuais. E quando a gente se remete à primeira relação sexual, aí esse número do uso de camisinha, aí é que cai mesmo. E cai por quê? Porque, como eu disse, já é um momento que gera ansiedade. Tem toda uma inexperiência, não sabe o que é que ele vai encontrar ali pela frente, não sabe mexer naquele corpo que é de outra pessoa, que não é o dele. É a primeira vez que ele está fazendo isso. Além disso, colocar uma camisinha, que se ele não teve a oportunidade de treinar e aprender a colocar com habilidade, vai ser mais um elemento para gerar ansiedade, gerar medo, desconectada das sensações, e com isso ele perder a ereção. Então vem o medo de perder a ereção, vem o medo do desempenho, e junto com esse medo do desempenho vem, né, o correr o risco de se infectar, o correr o risco de pegar uma IST ou mesmo uma gravidez, né? Porque se o garoto não se previne, a responsabilidade da prevenção de uma gravidez não é só de uma menina, a responsabilidade da prevenção de gravidez é do casal. Então é o casal quem tem que se preocupar com isso. Então os nossos filhos precisam estar preparados e saber que a prevenção de gravidez também é coisa de homem, não é coisa só de mulher não, é coisa de homem também. Então tem que estar ali atento, tem que estar ali preparado. Então vocês estão percebendo, gente, quanta coisa, né, que eu já trouxe aqui nesses 40 minutos que a gente está aqui conversando, quantas coisas, quantos elementos que fazem parte dessa primeira vez de um garoto e que muitas vezes a gente, sabe, nem se toca que o nosso filho precisa saber disso. A gente nem se toca que o nosso filho pode não estar sabendo disso. E aí quando é que a gente vai saber que ele não estava sabendo? Quando os fatos acontecem, quando os problemas acontecem. Então, essa é um tipo de situação que a gente precisa evitar. Então, se o meu filho não sabe como usar a camisinha, a gente precisa ensinar como ele usar a camisinha. Se ele precisa ter habilidade, fala para ele, aproveita que essa hora da masturbação, né, que eles estão lá sozinho com ele mesmo, não tem ninguém ali cobrando, é o melhor momento para eles treinarem. Então, compra a camisinha, mostra para eles, explica, diz para ele que está ali disponível, ele pode pegar a hora que ele quiser e ele poder fazer esse treinamento. É um treinamento extremamente importante para que ele possa, sabe, ter essa desenvoltura e ser menos um elemento que vai deixar ele ansioso, que vai deixar ele inseguro na hora que ele tiver que se relacionar com a outra pessoa. Então, esse também é um outro elemento, né? O treino na masturbação é mais uma outra coisa que a gente pode trazer nessa nossa conversa, né? De preparar os nossos filhos para esse momento. Nessa época de quarentena, eles estão privados de conviver com os amigos e com as paqueras. Precisamos ainda mais estar próximos e apoiando. Isso mesmo, né? É muito importante que eles contem com vocês, mas mesmo que tivessem, porque eles não estão com os amigos, né? Eles estão, como é que diz? Eles estão convivendo ali com os amigos pela internet, né? Eles podem não estar convivendo no dia a dia, mas eles estão convivendo com os amigos na internet. Mas isso, sem dúvida nenhuma, nos exime do nosso papel. Os amigos têm o papel deles, nós temos como mães, como pais, nós temos o nosso, que é o de orientar, que é o de educar, de mostrar os prós e os contras, o de informar, de buscar a informação, a melhor informação, a informação com fundamento científico, que de fato ajude os nossos filhos a perceber e a lidar melhor com a vida deles. Quando eles veem na gente essa pessoa que pode orientá-los, essa pessoa que pode ajudá-los,
E nesse momento de pandemia, como você colocou, se a gente consegue chegar perto, né, porque eles estão mais juntos da gente, pelo menos fisicamente, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente não pode perder, porque sem dúvida nenhuma é um momento que eles precisam muito da nossa orientação. Vocês podem ver até agora, né, tudo que eu já trouxe aqui para vocês, né? E tudo isso, né, que eu trouxe, eu vou resumir aqui na história de um garoto, né? Um garoto que foi meu aluno, né? Num dos cursos que eu fiz voltados para o adolescente. E eu lembro, na época ele tinha 14 anos e ele tinha ido passar férias. Aliás, ele tinha 14 anos, ele já tinha 16 anos. E quando ele tinha 14 anos, ele foi passar férias no Rio Grande do Norte, né? E numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, na casa de uns tios dele. E ele tinha um primo que era mais ou menos da mesma idade dele, acho que era um pouco mais velho. E esse primo, então, convidou para eles irem para uma casa de prostituição. Ele nunca tinha transado antes, né? Então ele disse que ficou super nervoso, super agoniado, né, com aquela história. E o primo dele já tinha transado sabe, falando maravilhas, né, da história da ida à casa de prostituição. E ele então foi para essa casa de prostituição junto com o primo. Mas quando chegou lá, ele não conseguiu transar com a prostituta. Ele não conseguiu sentir vontade, ou seja, ele broxou. E aí ele disse que ficou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo com o que tinha acontecido com ele, né? Achando que aquilo dali era uma coisa, sabe, muito, muito horrível. E isso foi deixando ele, não é, com muito medo. Tanto que ele estava com 16 anos e ele ainda não tinha conseguido, né, se envolver com nenhuma menina. Ele disse que toda vez que pintava esse momento dele ter que se envolver mais com ela, que isso acabava deixando ele com medo de perder a ereção outra vez. E aí a gente conversou, né, sobre esse assunto, mostrando para ele exatamente isso que eu estava dizendo para vocês, que o menino tem o direito de escolher, que aquele momento não era o momento dele e que eles precisam aprender a se respeitar, a respeitar esse seu momento. Porque quando eles aprendem a se respeitar, né, quando eles têm tranquilidade para se respeitar, eles vivem isso, sabe, com toda a tranquilidade de chegar para o primo dele e dizer assim, ó, cara, não vou para esse lugar, não sabe? Esse é o tipo do lugar que não é o lugar que eu quero para ter a minha primeira vez. Então, eles têm mais segurança. Então, esse garoto, ele, sabe, ele sofreu com esse medo e espero, né, que depois dessa nossa conversa, nunca mais eu tive a oportunidade de encontrá-lo, mas essa história dele ficou marcada em mim. Porque eu fiquei com muita dó, de, meu Deus, esse é um tipo de sofrimento que os garotos não precisam sofrer. A gente pode orientá-los, quer dizer, ele ficou 2 anos achando que tinha alguma coisa errada com ele, até que ele pôde ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto com alguém. Então, quando eles podem contar em casa com o pai ou com uma mãe que pode esclarecer isso para eles, sabe, elimina esse sofrimento. E ele vai ver que não, ele broxou porque não estava com tesão, ele broxou porque não estava com vontade de transar, porque não era assim que ele estava sonhando a primeira vez dele, porque ele tinha fantasias, porque ele tinha desejos. Então, essa consciência, essa conversa com os nossos filhos, que dá uma consciência para eles do que é a sua primeira relação sexual, é algo que pode, né, fazer muito bem a saúde sexual deles. Quando o contrário pode afetar e deixá-los inseguros, temerosos, né? Principalmente hoje, que eles têm a sua primeira vez com quem? Né? Com a garota que faz parte da sua turma. Não é com uma prostituta, como foi o meu amigo, que ele pôde ir lá várias vezes e a prostituta nunca contou para ninguém que aquilo que ele contava era mentira. Não, eles hoje vão ter a sua primeira vez com uma garota que faz parte do seu meio, né? Uma garota que está ali junto com ele no seu dia a dia. Então essa garota tem a sua grande amiga, que muitas vezes fica com ciúmes, né, do namorado, porque a amiga começa a dar mais atenção ao namorado do que dava para ela. E se chega nessa primeira vez e esse garoto não tem um desempenho que essa garota imaginava, muitas vezes ela acaba comentando com essa amiga. E para que isso caia, como dizia, né, como dizia antigamente, na boca do povo, sabe, uma questão de clique, né? De novo, é uma questão de clique, porque hoje a comunicação ela é muito rápida.
Então eles ficam cada vez mais temerosos, eles têm essa realidade hoje, que aquilo que ele faz pode ser comentado e sair, né, das quatro paredes, não é? Outra coisa, né, esses meninos, eles passam hoje, muitas vezes, por situações que, sabe, aquela relação vai acontecer, mas vai acontecer em um espaço, em um tempo que é muito, muito rápido, ou eles têm que aproveitar um determinado momento, então tudo isso interfere no seu desempenho, tudo isso interfere na forma como ele vai lidar. E se ele tiver consciência que essas circunstâncias interferem, se por um acaso acontecer, eles, sabe, vão tirar de letra, eles vão viver isso com tranquilidade. Ah, aconteceu isso porque também, né, nas condições em que a gente estava, tinha mais era que acontecer. Numa próxima, numa outra condição, vamos evitar esse tipo de circunstância que pode causar esse desconforto, né? Então, gente, essa é uma situação que a gente precisa observar, né? Observar e saber essa história da gente dizer, não vou falar de sexo com meu menino porque senão eu vou estimular, fazer com que ele, sabe, vá ter uma primeira relação antes da hora. Não. Conversar com os nossos filhos não estimula nada. Conversar com os nossos filhos orienta eles. Conversar com os nossos filhos faz com que eles aprendam, né? Outro dia eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que eu vi, que foi feita no Canadá, que mostrava exatamente isso. Ou seja, daqueles meninos que tinham em casa a possibilidade, né, de conversar com seus pais, o índice de meninos que tinham já começado a vida sexual, porque era uma pesquisa com garotos de 14 a 17 anos, o índice deles era baixíssimo, era menos de 18%, né, enquanto que passava de 40% daqueles que não conversavam em casa com seus pais. Então, veja, é importante sim que a gente converse. Nós temos um papel aí de orientá-los, a gente tem um papel aí de poder passar as informações verdadeiras e adequadas para os nossos filhos. Então, se a gente consegue ter essa conversa com eles, a gente consegue trazer isso muito mais para perto deles, né? Para tomar atitudes mais assertivas, né? E, obviamente, eu estou aqui insistindo, né, em conversar, porque muitas vezes me pedem assim, Lena, me indique um livro para eu dar para o meu filho ler, me fala aí, sabe, um filme para ele assistir. Claro, isso é importante, mas só isso não resolve, porque ele precisa trocar ideias, ele precisa ter referências, né? Então, conversar é sempre o melhor caminho para a gente lidar com os nossos filhos, né? Prepará-los para essa primeira vez. Ah, Lena, mas aí eu não sei como fazer isso, eu tenho dificuldade de falar sobre sexualidade com meu filho, eu não sei por onde que eu começo, como é que é isso? Então é por isso que eu tenho aí, não é, essa minissérie que eu estou programando para daqui a 2 semanas e que as inscrições já começaram hoje. Se você quiser se inscrever, quem está aí no Instagram, vai lá no meu perfil, né, na minha bio, lá tem um link, clica naquele link e esse link vai te levar para uma página onde você vai poder se inscrever, ou quem estiver assistindo aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, na descrição desse vídeo vai ter o link para vocês se inscreverem na minissérie. Então se inscreve na minissérie Sexualidade se aprende em casa, que é exatamente sobre isso que nós vamos conversar, sobre como a gente conversar e se tornar essa referência, essa principal referência sobre sexualidade na vida dos nossos filhos. Então, gente, essa era a conversa, né, que eu quis trazer para vocês hoje aqui. E se vocês tiverem aí alguma pergunta que vocês queiram fazer, eu estou aberta aqui, a gente ainda tem uns minutinhos. Vocês podem fazendo essa pergunta, pode fazer a pergunta que vocês quiserem, que eu estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar, para eu responder aqui para vocês, tá? Então, esse era o assunto de hoje, né? A primeira vez dos meninos, ou seja, a virgindade dos meninos. E eu espero que essa conversa de hoje tenha dado aí algum conhecimento e algumas dicas práticas, né, para vocês
começarem hoje mesmo, né, a conversar com eles, né, pergunta da higiene, né, conversa com eles sobre a higiene, como é que tá a higiene, se eles têm fimose, se essa fimose, sabe, se ele está conseguindo puxar essa pele toda para trás, se não está, vai lá, dá uma olhada, começa por aí. E aos pouquinhos, cada uma dessas coisas vão devagarinho ajudando vocês chegando mais perto do assunto, até falar propriamente da relação sexual, mostrar para eles como é que são esses estímulos, como é que a gente se prepara para se relacionar com o outro, o cuidado, né, que a gente tem que ter nessa relação com o outro e o cuidado que a gente tem que ter também com a gente para se prevenir, para, sabe, não pegar uma doença, para não ter uma gravidez, né, durante o período da adolescência. Enfim, gente, se prevenir, né? Porque prevenir é sempre melhor do que remediar. Quando a gente deixa as coisas acontecerem, ah, Nena, não, meu filho só tem 13 anos, meu filho só tem 12 anos, só tem 11 anos. 11 anos já tem alguma coisinha que a gente já vê ali que ele falou e você já vai pescando, já vai pegando, já começa com essa coisa da higiene, já vai vendo como é que ele está lidando com o pênis dele. Desculpa. E com isso a gente já vai gradativamente inserindo o assunto, puxando e ele vendo que a gente é capaz, né, de ter essa conversa com eles. Bom, se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e obrigada aí pela presença de vocês.